Olá a todos, meu nome é Luziele Alves Santos e apresentarei para vocês um pouco do sistema reprodutor feminino. Em seguida, nosso colega monitor Carlos Ramon dará continuidade na apresentação do assunto. Trouxe esse desenho esquemático aqui apenas para mostrar a posição do ovário, da tuba uterina, do útero e da vagina e também para demonstrar a formação do folículo ali dentro do ovário, que nós vamos falar depois, e aí a saída do ovócito para a tuba uterina e, se for fecundado, para o útero. Aqui temos outro desenho esquemático mostrando a relação da formação folicular com a questão hormonal e o ciclo menstrual, mostrando a relação do hipotálamo liberando GNRH para a hipófise, que então libera FSH e LH para os folículos, que vão estimular a produção e a formação dos folículos e do corpo lúteo. Esses assuntos, principalmente teóricos, serão abordados melhores em outras disciplinas, como fisiologia, ou quando vocês chegarem lá no 6º período na disciplina de saúde da mulher 1. Antes de mostrar qualquer imagem, eu gostaria de explicar como é dividido o ovário. Ele é dividido em região cortical e região medular. Na região cortical, nós vamos encontrar os folículos ovarianos, sejam eles as ovogônias ou os ovócitos. E a região medular, nós vamos ter tecido conjuntivo frouxo e vamos ter também uma alta vascularização. Essa primeira imagem é de ovário impúbere, um ovário de uma mulher que ainda não menstrua, que ainda não alterna em ciclos a questão hormonal, e é um ovário que não tem folículos, o que tem apenas são as células primordiais, que são as ovogônias. Essa é uma ampliação da imagem anterior, mostrando as ovogônias na região cortical, que vocês verão com mais clareza nos slides seguintes. Aqui nós já temos uma imagem de um ovário púbere. Como vocês podem ver, é bastante diferente de um ovário impúbere. Nesse daqui, a mulher já menstrua, já possui ciclos hormonais e já tem folículos em diversas fases. Agora, nesta lâmina de ovário, nós conseguimos ver todos os tipos de folículos presentes no ovário. Temos o folículo primordial, o folículo primário unilaminar, o folículo primário multilaminar, o folículo secundário e o folículo maduro. Antes de começar a explicar cada um dos folículos, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa aqui na região cortical. A região cortical, como eu falei anteriormente, ela é constituída pelos folículos ovarianos, certo? Então, quando é que começa exatamente a região cortical? Nós vimos a divisão com a medular, mas vamos ver uma coisa aqui com essa região externa. Nós temos um epitélio cúbico simples, que reveste todo o ovário, e em seguida nós temos a túnica albugínica, que é constituída de um tecido conjuntivo denso. Só então que nós temos a região cortical. Nessa mesma imagem, nós conseguimos ver o folículo primordial e o multilaminar, mas vamos ignorar um pouco o multilaminar agora, porque vamos falar dele posteriormente. Falando sobre o folículo primordial, como vocês podem ver aí na setinha de baixo mais comprida do folículo primordial, nós temos o ovócito, que é essa célula maior central, com o seu núcleo, e nós temos ao redor dele umas células bem pequenas, pavimentosas, bem achatadinhas, que são as células foliculares, ou ao menos o início delas, que vai formar depois a camada granulosa. Nessa lâmina agora nós conseguimos ver os folículos primários, o unilaminar e o multilaminar. A distinção entre eles é bem clara. O primário unilaminar tem uma única camada de células foliculares, enquanto que o multilaminar tem mais de uma camada de células foliculares, que já forma então a camada granulosa. Como outras estruturas, nós também conseguimos ver ali em cima o citoplasma do ovócito, que é recoberto por essa rosa aí mais escuro, chamado de zona pelúcida, que recobre todo o ovócito, e o seu núcleo ali centralmente. Temos agora uma lâmina de folículo secundário. A partir de agora, os folículos têm a presença de um antro, que é esse espaço preenchido por líquido e que o diferencia bastante dos folículos anteriores. Temos aqui o ovócito centralmente dentro do folículo, temos a camada granulosa e as camadas da teca interna e da teca externa. Temos também aqui algumas estruturas
novas, como a corona radiata, que são essas células da granulosa que recobrem o ovócito, e o cúmulo zoóforos, que é como se estivesse segurando o ovócito do restante do folículo lateralmente. Finalmente nós chegamos no folículo maduro, e aí vocês vão se perguntar qual é a diferença do folículo maduro para o folículo secundário, porque os dois têm antro e parece tudo a mesma coisa. Se vocês voltarem lá no anterior, vão ver uma diferença gritante. O ovócito está centralizado no folículo antral. Já no maduro, o ovócito está lateralizado. E aí vocês se perguntam por quê? Bem, é bem fácil de responder. Esse folículo vai se lateralizar, vai ficar bem na borda do ovário, porque o que vai acontecer aqui, o ovócito vai sair. E para ele sair, ele tem que ir para uma das bordas, não é? Por isso que ele é mais lateralizado. Além da posição do ovócito, nós também conseguimos ver aqui nessa imagem outras estruturas. A camada granulosa, a teca interna, a teca externa, a corona radiata, a zona pelúcida e o cúmulo zoóforos, que agora está um pouquinho menor em relação ao folículo antral. Aqui numa imagem bem maior, nós conseguimos ver a diferença das tecas e da camada granulosa. A camada granulosa em relação à teca interna, nós temos uma divisão bem clara, até parece até que tem uma linha sendo passada entre elas. Já a teca interna e a teca externa não é tão definido assim, e ainda mais entre a teca externa e o próprio estroma ovariano é mais difícil de você ver essa distinção ainda. Não está aqui descrito na imagem, mas também conseguimos ver um pedaço aqui do antro folicular. O ovócito saiu do folículo, foi para a tuba uterina para ser fecundado. E o que acontece com o folículo que estava dentro do ovário? Bem, ele será transformado no corpo lúteo, produtor de progesterona. Cada uma das camadas do folículo vão formar coisas específicas aqui no corpo lúteo. A camada granulosa é a maioria, cerca de 80% da formação do corpo lúteo. Já as células tecalutênicas, elas ficam ali uma camada bem pequena, circundando o corpo lúteo. Trouxe essa tabela aqui para mostrar a diferença entre cada um dos folículos, para vocês verem cada característica. Eu não vou ler tudo aqui porque vai ficar maçante. E agora vocês vão ter a apresentação de Carlos Ramon mostrando as outras estruturas do aparelho reprodutor feminino. Agora falaremos sobre a histologia da vagina. A vagina é dividida em 3 camadas, uma camada mucosa, que vai ser a camada mais interna, que é composta por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e por uma lâmina própria, composta por tecido conjuntivo frouxo. Além disso, ela também vai ter uma camada muscular intermediária, composta por músculo liso, e a camada serosa ou adventícia, que é composta por tecido conjuntivo denso. Vale ressaltar que nós não poderemos ver nas nossas lâminas a camada muscular ou a camada serosa ou adventícia. Aqui nós poderemos visualizar o epitélio da vagina, que é um epitélio, aqui destacado em vermelho, é um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que tem esse aspecto esbranquiçado, como vocês podem visualizar, que nós daremos ênfase posteriormente, porque esse aspecto esbranquiçado dessas células, mas está relacionado à alta produção de glicogênio dessa região. E também podemos visualizar a lâmina própria, aqui delimitada em azul. A lâmina própria é composta por tecido conjuntivo frouxo e também possui uma grande proporção de fibras elásticas, como vocês podem ver aqui nesses tecidos mais róseos. O que acontece? Como vocês podem visualizar, nós não temos a possibilidade de visualizar nas nossas lâminas nem a camada adventícia, nem a camada muscular da vagina. Aqui nós poderemos visualizar o epitélio da vagina, que é um epitélio, aqui destacado em vermelho, é um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que tem esse aspecto esbranquiçado, como vocês podem visualizar, que nós daremos ênfase posteriormente, porque esse aspecto esbranquiçado dessas células, mas está relacionado à alta produção de glicogênio dessa região. E também podemos visualizar a lâmina própria, aqui delimitada em azul. A lâmina própria é composta por tecido conjuntivo frouxo e também possui uma grande proporção de fibras elásticas, como vocês podem ver aqui nesses tecidos mais róseos. O que acontece? Como vocês podem visualizar, nós não temos a possibilidade de visualizar nas nossas lâminas
nem a camada adventícia, nem a camada muscular da vagina. O cérvix ou colo uterino, como o nome já indica, é uma região de transição entre a vagina e o útero. Ele vai poder ser dividido em duas regiões que vão estar histologicamente mais relacionadas àqueles órgãos que vão estar mais próximos dela. Então, como o ectocérvix é mais próximo da vagina, ele vai apresentar um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Já o endocérvix, ele vai ter um epitélio cilíndrico simples, que também pode ser encontrado no útero, que é a região mais próxima deste. Além disso, vale ressaltar que no endocérvix nós teremos as glândulas endocervicais, que têm uma importância muito grande para essa região, porque através da regulação hormonal, elas vão ter a capacidade de secretar aquele muco que vai para a vagina. Então, as glândulas endocervicais, elas vão desaguar a sua secreção, os seus ductos, ali no canal endocervical. Além disso, é muito visível entre essas duas regiões uma junção onde nós vamos poder visualizar justamente a diferença entre esses dois tipos de tecidos que vão compor o cérvix. Na tuba uterina teremos três camadas distintas. Na camada interna teremos a mucosa, que será composta por epitélio cilíndrico simples, com dois tipos de células diferentes, células ciliadas e células secretoras, mais a lâmina própria, composta por tecido conjuntivo frouxo. Na camada intermediária teremos a camada muscular, com fibras em duas direções distintas, uma longitudinal externa mais uma circular interna. Vale ressaltar que nós não conseguimos diferenciar a direção dessas fibras em nossas lâminas, e além disso teremos também a camada mais externa, que será a camada serosa. E aqui nós vamos conseguir visualizar as três camadas que vão compor a tuba uterina. Aqui, na camada mais interna, nós vamos ter a camada mucosa, né? Destacada em vermelho, que vai ter o seu epitélio cilíndrico simples ciliado, apesar da gente não conseguir ver os cílios nessa ampliação, e sua lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Aqui em azul teríamos a camada muscular, né? Lembrar que elas vão ter fibras de duas direções, mas a gente não consegue diferenciar. E aqui mais externamente nós vamos ter alguns pedaços da camada serosa ou adventícia. Aqui novamente nós temos a visualização da camada mucosa, da camada muscular, principalmente. E aqui, destacado em amarelo, a gente consegue visualizar um pedacinho da camada adventícia. Nessa imagem de tuba uterina com ampliação de 400, poderemos visualizar o seu epitélio ciliado simples, que também vai ter a presença de células como essa aqui destacada em amarelo, que seria células secretoras. Então seria um epitélio formado por dois tipos de células, as células cilíndricas ciliadas e as células secretoras. E novamente, aqui destacado em verde, a sua lâmina própria, composta principalmente por tecido conjuntivo frouxo. O útero é dividido em duas partes, o corpo e o cérvix, ou colo uterino, que nós já falamos anteriormente nos nossos slides. Então, de agora em diante, nós daremos um enfoque principalmente no corpo do útero. O corpo do útero, e o útero, né, obviamente, eles podem ser divididos em três camadas: uma camada serosa ou adventícia, que é a camada mais externa, uma camada intermediária, que é o miométrio, que é composta principalmente por músculo liso, e uma camada mais interna, que vai ser o endométrio, que é composto por um epitélio cilíndrico simples e por uma lâmina própria, que vai conter glândulas nessa lâmina própria. E ela vai ser dividida em duas camadas, o endométrio. Na camada basal, que vai estar muito adjunta ao miométrio, é a camada funcional, que vai ter uma influência direta na nossa identificação acerca de em qual fase do ciclo menstrual se encontra aquele útero. Por quê? Porque a partir das diferenças com relação aos hormônios que vai estar naquela fase do ciclo, essas glândulas elas vão se proliferar e vão estar localizadas e distribuídas de maneira disforme. E aí nós vamos poder identificar em qual fase do ciclo menstrual vai se encontrar aquele útero. Aqui teremos uma imagem descritiva do útero, com o endométrio e suas duas camadas, a camada basal, que ela é histologicamente basicamente a mesma ao longo do ciclo menstrual, o miométrio, bastante rico em fibras de músculo liso, e que vai ser a partir dele que várias artérias e vênulas vão se prolongar ao longo do endométrio, e a camada funcional, que vai ser bastante alterada ao longo do ciclo menstrual.
Aqui nós temos a identificação das glândulas que vão tortuosas, como vocês podem ver pelo trajeto dela, que vão ser típicas da fase secretora do ciclo menstrual. E aí nós vamos tomar isso como base. Por quê? Porque a camada funcional do endométrio ela vai sofrer diversas mudanças, tanto de acordo com suas quantidades de células, quanto de acordo com as estruturas de veias e artérias que vão compor que vão ao redor dessa lâmina própria, quanto à presença de glândulas. Então, a presença de glândulas ela é típica, obviamente, como o nome já diz, da fase secretora do ciclo menstrual. E agora vamos poder entender a correlação entre os hormônios e a camada funcional do endométrio uterino. Então, após o período de menstruação, vocês vão poder visualizar a camada funcional bem escassa, porque ela vai ter perdido bastante células, e também vai apresentar uma baixíssima quantidade de glândulas, né? Porém, vocês podem ver que após isso, esse período, o ciclo menstrual vai ter um pico de estrogênio, ele vai aumentando aqui, né? E aí esse estrogênio, ele vai influenciar bastante na proliferação de células, nessa fase conhecida como fase proliferativa, de células dessa camada funcional e também de suas glândulas. Então, você vai ter tanto uma hiperplasia e hipertrofia celular, quanto um aumento no número de glândulas dessa região, que nesse momento vão estar um pouco retilíneas, principalmente nessa fase inicial. Todavia, como vocês podem ver, após um certo período, a ação do estrogênio cai, então essas células vão parar de se proliferar. Porém, aqui nós já teremos essas glândulas formadas, elas vão estar bastante tortuosas, e a progesterona, né, que vai aqui atingir seu pico, ela vai regular a secreção e aí a gente dessa glândula. E aí a gente vai caracterizar justamente essa fase como fase secretora. E aí, caso posteriormente esse óvulo não seja fecundado, essa camada vai sofrer a descamação, né, a camada funcional, e aí nós retornaremos novamente àquela primeira situação, que seria a situação de repouso, e aí o ciclo se repetiria novamente. Aqui poderemos visualizar o endométrio com seu epitélio cilíndrico simples e também com a sua lâmina própria composta por tecido conjuntivo frouxo. Como é que a gente caracteriza, né? A gente define a fase do ciclo menstrual a partir da imagem que a gente está visualizando. Então, o que é que acontece? No útero em repouso, que é essa imagem aqui, nós vamos ter uma baixíssima presença de glândulas na lâmina própria. E o que é que acontece? Essa lâmina própria, ela também, por si só, ela vai ser menor. E aí o que é que acontece? Com o aumento da produção de hormônios, como por exemplo o estrogênio, essa lâmina própria, ela vai começar a se proliferar, juntamente com essas glândulas. Então a gente vai ter um aumento de quantidade, tanto de glândulas quanto de células nessa região, que a gente vai poder visualizar perfeitamente nas próximas imagens. E aqui nessa imagem de ampliação 400, poderemos visualizar a lâmina própria, né, do endométrio com seu tecido conjuntivo frouxo. E por ser uma lâmina que está em um ciclo menstrual em repouso, nós conseguimos visualizar a baixa presença de glândulas nessa região. E agora vamos poder visualizar o que acontece, né, nessa fase que justamente se chama proliferativa do ciclo menstrual lá no útero. O que acontece? Como vocês podem ver com relação às outras imagens, a lâmina própria, né, de tecido conjuntivo frouxo destacada aqui em vermelho, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer um aumento de tamanho. Por quê? Porque devido à ação daqueles hormônios lá do início do ciclo menstrual, né? Ali após a menstruação, nós vamos ter um aumento tanto de FSH quanto de estrogênio. Isso vai fazer com que essas células aí da lâmina própria, elas sofram tanto um aumento no seu volume, que é a hipertrofia, quanto um aumento na sua mitose. Elas vão sofrer uma maior mitose e vai aumentar o número de células nessa região, que a gente chama de hiperplasia. E o que acontece? Além disso, a gente consegue visualizar que também as glândulas, né, aqui dispersas na lâmina própria, vão aumentar em uma proporção bastante considerável, como vocês podem visualizar aqui nessa imagem em vermelho. E aí isso vai preparar o útero para a próxima fase, né, do ciclo menstrual, que será a fase secretora. Também vale ressaltar que aí nós vamos conseguir visualizar o epitélio cilíndrico simples, né, do endométrio, aqui mais externo, destacado em vermelho, e também a camada muscular lisa, né, que é o miométrio.
aqui destacado em azul, que terá uma forte importância, por exemplo, na hora das realizações das contrações uterinas, né? Já aqui, na fase secretora, que é a fase posterior à fase proliferativa, como vocês vão poder visualizar, essas glândulas, né, elas vão adquirir primeiramente um aspecto mais tortuoso, com relação às outras lâminas, que tinham um aspecto mais retilíneo, e segundamente, devido ao aumento, principalmente da progesterona, a gente vai conseguir visualizar nessas glândulas a secreção, né, que vai caracterizar justamente essa fase do ciclo menstrual. E aqui nessa imagem mais ampliada, como vocês podem ver perfeitamente, nós conseguimos ver nessa glândula aqui, em seu lúmen, justamente uma secreção. Também poderemos visualizar isso aqui. Lembrando que isso ocorre justamente na lâmina própria do endométrio. E aqui, mais em cima, nós vamos ter o seu epitélio cilíndrico simples característico. Agora será abordada a histologia das glândulas mamárias, que será caracterizada por duas fases, uma fase em repouso e uma fase em período de lactação. O que é que acontece? Basicamente, as glândulas mamárias nas duas fases vão apresentar as mesmas estruturas. Serão os ductos galactóforos, os seios mamários e também os alvéolos. Contudo, durante essas duas fases, nós vamos poder visualizar uma diferença bem ampla dessas estruturas de uma fase para outra. Isso era justamente isso que a gente vai analisar nas próximas imagens. E aqui nessa imagem de glândula mamária em repouso, poderemos visualizar os ductos galactóforos. E aqui poderemos visualizar de modo mais ampliado o ducto galactóforo, destacado aqui. Já essa imagem mais ampliada ela é perfeita para que a gente possa visualizar os. Já na fase de lactação, as glândulas mamárias elas. E aqui nessa lâmina mais ampliada a gente pode visualizar justamente o quanto esses alvéolos. E finalmente nessa lâmina mais ampliada conseguimos visualizar os alvéolos. Aqui estão nossas referências utilizadas. Para a parte teórica e de texto, nós utilizamos dois livros, que foram Gartner e o Junqueira, e todas as imagens foram retiradas do nosso Laboratório de Análises Morfológicas e Moleculares da Universidade Federal de Sergipe.